muito bom trazer aqui para você o início do podcast Tabelando. É um podcast com conteúdo esportivo e através dele vou trazer diversas pessoas relacionadas ao mundo do esporte. Seja atleta, seja jornalista ou qualquer outro profissional inserido na categoria. Eu começo o podcast com uma série de 5 episódios, a Copa do Mundo para jornalistas. Estamos em ano de Copa, por isso trago para vocês um pouco da história desse grande evento e ainda conversas com jornalistas esportivos que cobriram uma ou mais vezes o torneio. A Copa do Mundo ela foi criada em 1928, mas a primeira aconteceu em 1930 no Uruguai. Ela foi uma Copa do Mundo onde a FIFA, que organiza, convidou algumas seleções, 16 seleções, para participar, né? Em 1930, então, foram 16 seleções. Em 1934, foram 16 também. Só que em 1938 e em 1950, 15 e 30 seleções. Nos anos de 1954 até os anos de 1978, a competição volta no formato de 16 participantes. Já em 1982 a 94, ela já aumenta para 24 seleções. E o modelo que existe atualmente de 32 seleções foi utilizado pela primeira vez na Copa de 98 e ele vai se estender até a última Copa que acontece esse ano, em 2022, porque na próxima, em 2026, já vai ser uma competição com 48 participantes. Na sequência, já começamos a fazer uma tabela com o Gustavo Berton. Ele é craque do jornalismo. Inclusive, é professor também. Através de um curso, ele ensina pessoas que têm o mesmo sonho que ele já teve, se tornar um grande jornalista esportivo. Falando assim, primeiro na parte emocional do processo, é uma realização de um sonho, né? A gente tem sempre como jornalista esportivo a expectativa de estar nos grandes eventos como Copa, como Olimpíada principalmente, né, que são os dois principais eventos esportivos. E desde que a gente começa a trabalhar com futebol, tudo que a gente quer é estar principalmente nos grandes eventos, num grande evento como a Copa do Mundo. O principal conselho para quem quer cobrir uma Copa do Mundo é fazer seu dia a dia uma Copa do Mundo. Não adianta você achar que você vai fazer uma grande cobertura porque você está na Copa do Mundo e quando você vai fazer o futebol de várzea da esquina do seu bairro, quando você vai fazer o time pequeno que está jogando na sua cidade, quando você vai fazer até um jogo um pouco maior do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, você achar que, não, esse jogo eu vou fazer assim porque é do time aqui do bairro, porque é o futsal daqui, porque é o vôlei. Não, você tem que fazer como se você estivesse numa Copa do Mundo. Depois dele, eu converso com Felipe Camargo, que também cobriu a Copa de 2014 no Brasil, mas pela rádio ESPN. Ele conta histórias curiosas que mostram a vontade do jornalista para buscar uma informação. A TV querendo ter uma imagem do Neymar pós-lesão. E ninguém teve. E aí vem aquelas coisas de feeling jornalístico, né? De você sair dentro ali do condomínio para conversar com algumas pessoas. E eu conheci uma responsável porque dentro do condomínio tem uma imobiliária, em que as pessoas que estão interessadas em comprar uma das casas ali do condomínio, a imobiliária é quem faz ali o trâmite. Conversando com essa responsável pela imobiliária, ela falou, olha, eu tenho um cliente que esse cliente ele tem a casa que dá aos fundos da casa da onde o Neymar mora. E nós fomos para a casa desse cliente dela. Dava para os fundos da casa. A casa tinha um jardim e tal, uma espécie de quiosque. O pai aparece e depois a gente é presenteado, jornalisticamente falando, com ele. Chegando com um casaquinho verde e amarelo, andando, brincando, conversando. No penúltimo episódio eu converso com um cara muito, mas muito experiente. Para se ter uma ideia, ele trabalha com Copa do Mundo desde 1994. É Ricardo Capriotti e vamos conversar sobre a cobertura em diferentes países e como estar bem preparado para não dar bola fora. Eu me lembro que na primeira Copa em 94, a Copa dos Estados Unidos, que a gente não tinha internet ainda, não tinha telefone celular. Eu, quando fiquei sabendo que eu ia para a Copa, eu fiquei sabendo 6 meses antes, mais ou menos, de ir para os Estados Unidos. Então eu voltei a estudar inglês e me lembro de ter ido à livraria e comprei uma série de livros sobre Copa do Mundo, sobre Mundial, para poder estudar.
E claro também, não é, estudar as seleções, os times que vão estar na Copa. Então sim, há uma preparação. Hoje muito mais fácil do que naquela época, porque com a internet hoje você tem esse conteúdo disponível na palma da mão, literalmente, mas sem dúvida, um jornalista quando está numa cobertura como essa, muito estudo, muita preparação, um envolvimento grande, porque a cobrança lá na frente, durante os 30 dias da Copa do Mundo, vai ser bem grande. A demanda por informação é bem elevada. E para fechar com chave de ouro, faltava uma identidade feminina, né? Karina Ávila cobriu a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e, diferente dos outros jornalistas, ela esteve em alguns países acompanhando a torcida. Por isso foi uma cobertura indireta e muito sensacional. Eu fui mandada para lá 6 meses antes da Copa, justamente para já ir fazendo reportagens sobre o estilo de vida dos islandeses. Porque a Islândia ia participar da Copa e no Brasil pouca gente sabia sobre esse país. Então eu fui para me inserir nessa cultura mesmo. E realmente foi um choque cultural muito grande. Eles comiam tubarão podre, cabeça de ovelha, o iogurte de leite de ovelha, tudo de ovelha, carne de ovelha. Lá eles têm também, achei isso muito engraçado na época, um aplicativo para quando eles começam a se interessar por alguém, para eles verem se eles não são parentes da pessoa, para eles não pegarem um primo sem querer. Porque lá todo mundo é parente, todo mundo se conhece. E isso também ficava muito claro na seleção islandesa. Por exemplo, os jogadores da seleção, todos são amigos de infância. É isso, o podcast Tabelando começou. E como eu disse, em clima de Copa do Mundo. Nada melhor do que trazer um pouco sobre o trabalho de jornalistas e como eles fazem para deixar a informação bem mais clara para você que acompanha a Copa do Mundo de Seleções.